É possível que você já tenha vivido aquele momento constrangedor. Estava rezando o terço, mergulhado na oração noturna, quando de repente desperta sobressaltado, percebendo que adormeceu com as contas ainda entre os dedos. O coração dispara, não pelo susto do despertar, mas pela culpa que imediatamente invade sua alma. Será que Deus se ofendeu comigo? Sou um péssimo católico? Como ouso adormecer na presença do Altíssimo? Essas perguntas martelam sua consciência enquanto você tenta decidir se deve recomeçar a oração ou simplesmente ir dormir, carregando o peso da vergonha. Santa Teresa de Jesus, doutora da Igreja e mestra incomparável da vida interior, enfrentou essa mesma angústia. Em suas obras, especialmente no Caminho de Perfección e nas Moradas, ela aborda com ternura maternal, mas também com profundidade doutrinária, as dificuldades que todo fiel encontra no caminho da oração. Ela sabia por experiência própria que a luta contra o cansaço, as distrações e o desânimo fazem parte da jornada espiritual de qualquer alma sincera. E você, que se culpa por adormecer rezando, precisa conhecer o que ela descobriu. O mérito diante de Deus não está na perfeição da execução, mas no desejo sincero de amá-lo, mesmo na fraqueza. O que você está prestes a descobrir pode transformar completamente sua compreensão sobre a oração e sobre como Deus vê seus esforços imperfeitos. Santa Teresa ensina que existem momentos em que adormecer rezando pode ser, paradoxalmente, uma oração mais profunda do que muitas palavras conscientes proferidas com frieza ou rotina. Mas ela também alerta: nem todo sono durante a oração deve ser aceito passivamente. Há uma linha tênue entre a fraqueza humana compreensível e a negligência espiritual que precisa ser corrigida. Se inscreva no canal para não perder mais ensinamentos e conselhos de Santa Teresa. Hoje você vai aprender a discernir quando seu adormecer é um ato de confiança filial em Deus e quando é um sinal de que sua vida espiritual precisa de maior vigilância. Prepare-se para um mergulho profundo nos mistérios da oração, guiado pela sabedoria de uma santa que transformou suas próprias fraquezas em degraus para a santidade. Você está ali, ajoelhado em seu quarto, com o rosário nas mãos. O dia foi longo, exaustivo, cheio de responsabilidades que pareciam nunca terminar. Trabalho, família, obrigações. Tudo pesou sobre seus ombros como uma cruz invisível. Mas você não esqueceu de Deus. Mesmo cansado, mesmo com as pálpebras pesadas, você escolheu dedicar esses momentos finais do dia ao Senhor. Ave Maria, cheia de graça. Você começa, mas as palavras saem mais lentas, mais arrastadas. Seus olhos começam a se fechar involuntariamente e você luta contra o sono que ameaça vencê-lo. De repente, você desperta. O rosário escorregou de suas mãos e você nem lembra em qual mistério estava. A culpa explode em seu peito como uma bomba silenciosa. Como pude fazer isso com Deus? Você se pergunta, sentindo-se o pior dos pecadores. É como se tivesse cometido uma ofensa grave contra o Criador, como se seu cansaço fosse uma desculpa imperdoável. Você olha para o crucifixo na parede e sente que ele está desapontado com você. A vergonha queima sua alma e você se questiona se vale a pena continuar tentando, se suas orações imperfeitas têm algum valor diante do Altíssimo. Mas e se eu te dissesse que Santa Teresa de Jesus passou pela mesma experiência? Que ela, a grande mística, a reformadora do Carmelo, também adormeceu durante suas orações? Em suas confissões mais íntimas, ela relata momentos de extremo cansaço em que mal conseguia manter os olhos abertos diante do Santíssimo Sacramento. Muitas vezes me acaecia, escreveu ela, reconhecendo que era comum adormecer na oração. E sabe o que mais a impressiona? Ela descobriu que Deus não se ofendia com isso. Pelo contrário, ele via com ternura aquela alma que, mesmo exausta, escolhia estar em sua presença. Santa Teresa compreendeu algo revolucionário. Deus não julga nossas orações pela nossa capacidade de ficar despertos, mas pela sinceridade do nosso coração em buscá-lo. Não está lá falta em dormir, ela ensinou, sino em no perseverar. O problema não está em adormecer, mas em desistir de buscar a Deus. Quando você luta contra o sono para orar, quando escolhe ajoelhar-se mesmo cansado,
Quando pega o rosário mesmo com as pálpebras pesadas, você está demonstrando um amor que toca o coração de Deus. Você está dizendo sem palavras: Senhor, mesmo esgotado, eu te escolho. E essa escolha, meu irmão, essa escolha é mais preciosa aos olhos do Pai do que 1000 orações recitadas mecanicamente por quem está descansado. Você já parou para imaginar como Deus vê você naquele momento em que adormece rezando? Talvez você imagine um Deus severo, carrancudo, contando seus deslizes espirituais como um juiz inflexível. Mas Santa Teresa descobriu uma verdade que revolucionou sua vida espiritual. Deus tem o coração de um Pai amoroso que compreende perfeitamente nossas limitações humanas. Quando ela adormecia em oração, especialmente durante suas longas horas de contemplação noturna, ela percebia que acordava com uma paz estranha, como se tivesse sido embalada nos braços do próprio Cristo. Parecia que Sua Majestade tinha cuidado de mim mientras dormia, ela confidenciou, reconhecendo que até o sono podia ser uma forma de oração quando brotava de um coração sincero. O Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 2725 a 2729, ensina algo que consolará sua alma. As dificuldades na oração, incluindo o cansaço e as distrações, não são obstáculos para Deus, mas oportunidades para exercermos a humildade e a perseverança. Quando você adormece rezando, não está cometendo um pecado, está revelando sua humanidade diante de Deus. E Deus, que se fez homem em Cristo, conhece intimamente as limitações da carne. Ele mesmo sentiu cansaço. Ele mesmo dormiu na barca durante a tempestade. Como poderia condenar você por algo que ele próprio experimentou? Santa Teresa ensinou que existe uma diferença fundamental entre adormecer por negligência e adormecer por fraqueza humana. Quando você força-se a orar mesmo cansado, quando luta contra o sono para estar com Deus, quando escolhe o rosário em vez da televisão mesmo exausto, você está demonstrando uma fidelidade que emociona o coração divino. Importa mais la determinación de perseverar que el sentimiento, ela escreveu. O que importa mais é a determinação de perseverar do que o sentimento. Deus valoriza mais sua decisão de buscar a oração, mesmo imperfeita, do que sua capacidade de executá-la perfeitamente. Mas Santa Teresa também descobriu algo ainda mais profundo. Às vezes, adormecer em oração pode ser um ato de confiança filial tão puro que se torna uma das formas mais sublimes de entrega a Deus. Quando uma criança adormece no colo do pai durante uma conversa, o pai não se ofende, pelo contrário, se comove com a confiança total daquele pequeno ser. Da mesma forma, quando você adormece na presença de Deus durante a oração, pode estar expressando uma confiança tão profunda que sua alma descansa completamente nele. Você está dizendo sem palavras: Senhor, eu confio tanto em Ti que posso baixar todas as minhas defesas e descansar em Tua presença. Essa é uma oração que transcende palavras, uma oração do coração que fala diretamente com o coração de Deus. Existe um mistério profundo que Santa Teresa descobriu e que pode transformar completamente sua compreensão sobre o adormecer durante a oração. Ela percebeu que há momentos em que o sono durante a oração não é um obstáculo à comunicação com Deus, mas pode ser uma das formas mais puras de abandono espiritual. Quando você luta contra o cansaço para estar na presença do Senhor, quando escolhe ajoelhar-se mesmo com o corpo pedindo descanso, quando sussurra Ave Maria, mesmo com a voz embargada pelo sono, você está vivendo uma espécie de martírio silencioso. É o martírio da fidelidade, onde cada segundo de resistência é um ato de amor. Santa Teresa relata em suas Moradas experiências em que adormecia durante a contemplação e acordava com insights espirituais profundos, como se Deus tivesse falado diretamente com sua alma durante o sono. Muchas veces me ha acaecido, estando descuidada y no pudiendo tener oración con el entendimiento, quedar el alma sosegada, llena de quietud y conocimiento, ela escreveu. Muitas vezes acontecia que, estando descuidada e não podendo fazer oração com o entendimento, a alma ficava sossegada, cheia de quietude e conhecimento. Isso revela uma verdade espiritual profunda. Quando nossa mente consciente se aquieta no sono, nossa alma pode estar em comunhão ainda mais profunda com Deus. O que você precisa entender é que Deus trabalha em níveis que transcendem nossa consciência desperta.
Quando você adormece rezando com o coração sincero, seu espírito continua em oração, mesmo que sua mente consciente descanse. É como se sua alma permanecesse de joelhos diante de Deus enquanto seu corpo recupera as forças. Santa Teresa descobriu que esses momentos de oração adormecida eram muitas vezes seguidos por períodos de maior fervor espiritual, como se Deus tivesse usado aquele tempo de descanso para fortalecer a alma de maneiras imperceptíveis. Mas isso não significa que devemos buscar adormecer propositalmente durante a oração. Santa Teresa sempre enfatizou a importância do esforço e da vigilância espiritual. O que ela ensina é que quando o sono vem apesar de nossos esforços sinceros por permanecer despertos, quando adormecemos não por preguiça, mas por genuína exaustão física, então esse sono pode ser aceito por Deus como uma oração de confiança. Não nos turbemos por isto, ela aconselha. Não nos perturbemos por isso. O que perturba a paz da alma não vem de Deus, e a culpa excessiva por adormecer durante a oração pode ser uma tentação para nos afastar da vida de oração, quando deveria nos aproximar ainda mais dela. Se você sente que esta mensagem está tocando seu coração, escreva nos comentários: Santa Teresa, ensina-me que minha fraqueza pode ser força em Deus. E não se esqueça de se inscrever no canal, sua alma precisa dessa sabedoria transformadora. Mas Santa Teresa, com sua sabedoria equilibrada e seu amor pela verdade, também nos alerta sobre um perigo real, quando adormecer durante a oração se torna um hábito nascido não do cansaço genuíno, mas da preguiça espiritual ou da falta de amor verdadeiro por Deus. Existe uma diferença crucial entre a fraqueza humana compreensível e a negligência que se disfarça de cansaço. Você consegue sentir essa diferença em seu coração? Quando você adormece depois de um dia verdadeiramente exaustivo, lutando contra o sono até o último momento para estar com Deus, há uma paz na alma. Mas quando você adormece porque no fundo prefere dormir a orar, quando usa o cansaço como desculpa para uma preguiça espiritual, sua consciência fica inquieta. Santa Teresa era implacável contra a tibieza espiritual. "De la tibieza nos livre Dios", ela exclamava. "Da tibieza nos livre Deus." Ela sabia que uma das táticas mais perigosas do inimigo da alma é nos fazer aceitar gradualmente uma vida espiritual mediocre, onde sempre temos uma desculpa para não nos dedicarmos inteiramente a Deus. Se você percebe que sempre tem sono na hora da oração, mas consegue ficar acordado para assistir televisão, navegar no celular ou conversar com amigos, talvez seja a hora de um exame de consciência mais profundo. O cansaço genuíno é democrático. Ele afeta todas as atividades. A preguiça espiritual é seletiva. Ela ataca apenas os momentos dedicados a Deus. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2726, ensina que devemos combater a aridez na oração não fugindo dela, mas perseverando mesmo quando é difícil. Santa Teresa complementa essa doutrina explicando que a verdadeira aridez é diferente da preguiça. Na aridez genuína, a alma sofre por não sentir consolação em Deus, mas continua buscando-o fielmente. Na preguiça espiritual, a alma simplesmente não se esforça porque perdeu o gosto pelas coisas de Deus. Se você adormece constantemente durante a oração e isso não te incomoda, se você facilmente aceita qualquer desculpa para não orar, talvez esteja enfrentando não uma fraqueza, mas uma escolha que precisa ser revertida. Santa Teresa propunha um teste simples para discernir entre fraqueza e negligência. Examine seu amor por Deus ao longo do dia. Quem verdadeiramente ama o Senhor encontra maneiras de conversar com Ele mesmo nos momentos mais corridos, busca sua presença nos pequenos atos, oferece-lhe as dificuldades como flores espirituais. Se sua única tentativa de oração é aquele momento noturno em que sempre adormece, talvez o problema não seja o sono, mas a falta de relacionamento verdadeiro com Deus durante o dia. Quem de veras ama, em todo encontra ocasião de agradar a quem ama. Ela ensinou: quem verdadeiramente ama, em tudo encontra a ocasião de agradar a quem ama. A alma que genuinamente busca a Deus não depende apenas da oração formal. Ela vive em constante diálogo interior com o amado. Quando Santa Teresa percebia que estava caindo em negligência na oração, ou quando orientava suas filhas espirituais que lutavam contra o sono constante durante os momentos de oração, ela não receitava culpa ou autorrecriminação. Em vez disso,
Com a sabedoria de uma verdadeira mestra espiritual, ela oferecia remédios práticos e cheios de misericórdia. O primeiro e mais importante de seus conselhos era revolucionário para a época. No ragaz fuerza ao entendimento quando está muito cansado. Não forcem o entendimento quando está muito cansado. Ela reconhecia que forçar a mente exausta muitas vezes produz o efeito contrário, gerando ansiedade e afastando a alma da paz necessária para a verdadeira oração. Em vez de lutar desesperadamente contra o sono, Santa Teresa sugeria uma abordagem mais suave e eficaz. Quando o cansaço era genuíno, ela aconselhava a mudar o tipo de oração. Em vez da oração mental complexa, recorrer às orações vocais simples como o Pai Nosso ou a Ave Maria, mas rezadas devagar, saboreando cada palavra como se fosse a primeira vez que as escutasse. Digamos El Pater Noster e Ave Maria, ela orientava, e vamos devagar com cada palavra sentindo o que decimos. Às vezes, uma única Ave Maria rezada com profundo amor vale mais diante de Deus do que um rosário inteiro recitado mecanicamente enquanto a mente vagueia ou luta contra o sono. Outro remédio precioso que Santa Teresa oferecia era a oração de simplicidade. Quando a fadiga impedisse qualquer tipo de oração elaborada, ela ensinava a simplesmente permanecer na presença de Deus como uma criança diante do Pai, sem necessidade de muitas palavras. Miremos-lhe que nos mira, escreveu ela. Olhemos para ele que nos olha. Essa presença silenciosa, mesmo que intercalada por momentos de sonolência, pode ser uma das orações mais profundas. Deus não precisa de nossos discursos eloquentes. Ele se alegra simplesmente com nossa companhia, com nossa escolha de estar ali, mesmo que imperfeitamente. Mas Santa Teresa também oferecia conselhos práticos para aqueles casos em que o sono durante a oração se tornava um problema persistente. Ela sugeria ajustar os horários de oração para momentos do dia em que estivéssemos mais despertos, mesmo que isso significasse orar pela manhã em vez da noite. Cada alma há de tomar o caminho que Deus lhe der, ela aconselhava. Cada alma deve tomar o caminho que Deus lhe der. Se você sempre adormece na oração noturna, talvez Deus esteja te chamando para encontrá-lo na aurora, quando a mente está fresca e o coração descansado. O importante não é seguir um padrão rígido, mas encontrar o momento em que sua alma pode verdadeiramente dialogar com o amado. Santa Teresa descobriu algo extraordinário sobre as orações que fazemos no limiar entre a vigília e o sono. Ela percebeu que existe um estado espiritual único, uma espécie de portal místico que se abre quando a alma luta para permanecer com Deus, mesmo na fronteira do cansaço extremo. Em este estado, ela escreveu, parece que a alma está como entre o cielo e a terra. Neste estado, parece que a alma está como entre o céu e a terra. É como se, nesse momento de vulnerabilidade total, as defesas do ego se dissolvessem e a alma ficasse mais receptiva à ação direta de Deus. Você já experimentou aqueles momentos em que, lutando contra o sono durante a oração, de repente uma paz inexplicável invade seu coração? Quando palavras de consolação parecem surgir do nada? Quando insights espirituais atravessam sua mente cansada como raios de luz? Santa Teresa explicava que isso acontece porque, quando nossa mente consciente se aquieta, nossa alma fica mais disponível para escutar a voz suave de Deus. Em el sueño trabalha Dios en el alma, ela confidenciou. No sono, Deus trabalha na alma. Não que devamos buscar adormecer propositalmente, mas quando isso acontece apesar de nossos esforços sinceros, pode ser uma oportunidade única para Deus agir. Existe uma diferença profunda entre dormir por preguiça e adormecer por entrega confiante. Quando você se força a ajoelhar mesmo exausto, quando sussurra orações mesmo com a voz embargada pelo cansaço, quando escolhe o rosário mesmo quando seu corpo pede a cama, você está vivendo uma forma heróica de fidelidade. Santa Teresa chamava isso de oração de fatiga, oração de fadiga, e a considerava especialmente meritória diante de Deus. É como se cada segundo de resistência ao sono fosse uma declaração de amor. Senhor, mesmo sem forças, eu te escolho.
O mais surpreendente é que muitas vezes acordamos dessas orações interrompidas pelo sono com uma sensação de paz e proximidade com Deus que não experimentamos em orações perfeitas, feitas quando estamos descansados. Santa Teresa explicava isso dizendo que Deus tem predileção pelas almas que se entregam a Ele sem reservas, incluindo suas fraquezas e limitações. Sua Majestade gusta mais de um coração rendido que de um entendimento despierto, ela ensinou. Sua Majestade gosta mais de um coração rendido que de um entendimento desperto. Quando você adormece na oração, após lutar para permanecer desperto, você está oferecendo a Deus exatamente isso. Um coração completamente rendido, uma alma que confia tanto nele que pode baixar todas as defesas. Santa Teresa não estava sozinha em sua compreensão misericordiosa sobre adormecer durante a oração. A tradição dos padres do deserto, aqueles gigantes da espiritualidade cristã dos primeiros séculos, já havia explorado essa questão com profundidade surpreendente. Santo Antônio do Deserto, o pai do monaquismo, costumava dizer que a oração do coração continua mesmo quando a mente descansa, reconhecendo que existe uma dimensão da oração que transcende nossa consciência desperta. Quando você adormece rezando com sinceridade, seu coração continua elevado a Deus, mesmo que sua mente consciente se aquiete. São João Cassiano, outro grande mestre da vida espiritual, ensinou que existem momentos em que a alma, exausta pelas lutas do dia, encontra em Deus um repouso tão profundo que o próprio sono se torna uma forma de oração contemplativa. Quando dormimos em Cristo, ele escreveu, nossa alma repousa nele como uma criança no colo da mãe. Esta imagem é especialmente poderosa. Assim como uma mãe se comove ao ver seu filho adormecer enquanto tentava lhe contar algo importante, Deus se emociona quando suas crianças adormecem, tentando conversar com ele. O próprio São Tomás de Aquino, o doutor angélico da Igreja, abordou esta questão em sua Suma Teológica. Ele distingue entre o sono que vem da preguiça e aquele que resulta da necessidade natural do corpo. Quando alguém luta genuinamente contra o sono para orar, mas eventualmente sucumbe ao cansaço, não comete falta alguma diante de Deus. Pelo contrário, o esforço em si já é meritório. A vontade de orar permanece mesmo quando o corpo não consegue sustentar a vigília, ensinou ele, ecoando a sabedoria que Santa Teresa viveria séculos depois. Mesmo São Francisco de Sales, conhecido por sua doçura espiritual, orientava que não devemos nos afligir quando adormecemos durante a oração. Se uma criança adormece falando com seu pai, ele perguntava, o pai a ama menos por isso? Não, pelo contrário, ele a cobre com ternura e permite que descanse. Da mesma forma, quando adormecemos na presença de Deus, ele nos cobre com sua misericórdia e permite que nossa alma descanse nele. Santa Teresa, bebendo dessa fonte comum de sabedoria cristã, desenvolveu sua própria síntese. O que importa não é a perfeição da execução da oração, mas a sinceridade do coração que busca a Deus mesmo na fraqueza. Mas como discernir quando adormecer durante a oração é fraqueza compreensível e quando é negligência que precisa ser corrigida? Santa Teresa, sempre prática em seus conselhos espirituais, oferecia critérios claros para esse discernimento. O primeiro teste que ela propunha era o da consistência. Examine se seu cansaço na oração é proporcional ao seu cansaço em outras atividades. Se você sistematicamente adormece na oração, mas consegue ficar acordado para entretenimentos, conversas ou atividades que considera prazerosas, então o problema provavelmente não é físico, mas espiritual. O segundo critério que Santa Teresa estabelecia era o da disposição interior. Pergunte-se honestamente: quando você se aproxima da oração, qual é o estado do seu coração? Você vem com expectativa, com desejo de encontrar-se com Deus, lutando contra o cansaço porque genuinamente quer estar na presença dele? Ou você se aproxima da oração como uma obrigação pesada, secretamente esperando que o sono chegue logo para libertá-lo dessa tarefa espiritual? A diferença entre essas duas disposições é abissal, e Santa Teresa sabia que Deus vê diretamente ao coração, não às aparências externas. Um terceiro elemento que ela considerava fundamental era observar os frutos espirituais. Quando você adormece durante a oração por fraqueza genuína, mesmo que se sinta inicialmente culpado, logo uma paz estranha invade sua alma.
É a paz de quem sabe que fez o possível diante de Deus. Mas quando você adormece por negligência, a inquietação persiste, sua consciência fica perturbada e você sente uma espécie de vazio espiritual. Por los frutos se conhece el árbol, dizia Jesus, e Santa Teresa aplicava esse princípio também ao discernimento da oração. Pelos frutos espirituais que se seguem, podemos conhecer a natureza verdadeira do nosso adormecer. Santa Teresa também sugeria um exame ainda mais profundo. Observe seu relacionamento com Deus ao longo do dia inteiro. Quem verdadeiramente ama a Deus não limita sua comunicação com Ele apenas aos momentos formais de oração. Durante o trabalho, oferece pequenas jaculatórias. Nos momentos difíceis, eleva o coração a Ele. Nas alegrias, lhe agradece espontaneamente. Se sua única tentativa de contato com Deus é aquela oração noturna em que sempre adormece, talvez o problema seja mais amplo, uma vida espiritual que ainda não amadureceu para o verdadeiro relacionamento pessoal com o Senhor. El alma que ama de veras a Dios, ela ensinou, encuentra 1000 ocasiões de hablar con Él durante el día. A alma que verdadeiramente ama a Deus encontra 1000 ocasiões de falar com Ele durante o dia. Santa Teresa, em sua sabedoria maternal, nunca deixava uma alma aflita sem oferecer um caminho concreto para a melhoria espiritual. Para aqueles que genuinamente lutavam contra o sono durante a oração, ela oferecia consolação. Para aqueles que descobriam preguiça disfarçada em seu cansaço, ela oferecia correção misericordiosa. Sua abordagem sempre equilibrava a ternura com a firmeza, a compreensão com o desafio ao crescimento. No os turbeis por esto, ela dizia às suas filhas espirituais quando adormeciam, orando por cansaço genuíno, pero tampouco os conformeis com qualquer escusa. Não vos perturbeis por isso, mas também não vos conformeis com qualquer desculpa. Para aqueles que reconheciam em si uma tendência à preguiça espiritual, Santa Teresa propunha um remédio gradual, mas firme. Primeiro, começar com orações mais curtas, mas feitas com total atenção e amor. Vale mais um Padre Nuestro dicho com devoción que muitas orações largas dichas deprisa, ela ensinava. Vale mais um Pai Nosso dito com devoção que muitas orações longas ditas com pressa. Em vez de tentar longas sessões de oração que invariavelmente terminavam em sono, melhor dedicar 5 ou 10 minutos de oração intensa, verdadeiramente focada em Deus. Ela também aconselhava mudanças práticas no estilo de vida espiritual. Se você sempre adormece na oração noturna, experimente orar pela manhã, mesmo que isso signifique acordar 15 minutos mais cedo. Se a posição ajoelhada favorece o sono, experimente orar em pé ou caminhando. Santa Teresa era pragmática. Ela sabia que, às vezes, precisamos adaptar as circunstâncias externas para favorecer a vida interior. Cada alma deve tomar o caminho que Deus lhe muestre, ela dizia. E, às vezes, Deus nos mostra esse caminho através de nossas próprias limitações. Mas o remédio mais poderoso que Santa Teresa oferecia era o cultivo do amor verdadeiro por Deus ao longo de todo o dia. Quem ama genuinamente o Senhor encontra naturalmente tempo e energia para conversar com Ele, assim como encontramos tempo para falar com as pessoas que amamos. Se a oração se tornou um fardo pesado que sempre termina em sono, talvez seja a hora de voltar ao essencial, redescobrir quem é esse Deus que nos convida à oração. Quando conhecemos de veras quem é Deus, ela escreveu, la oración deja de ser trabalho e se convierte em descanso. Quando conhecemos verdadeiramente quem é Deus, a oração deixa de ser trabalho e se converte em descanso. Chegamos ao final desta jornada pelas profundezas da sabedoria teresiana sobre adormecer durante a oração. E talvez você já tenha percebido que sua culpa inicial foi se transformando em compreensão, sua ansiedade em paz. Santa Teresa queria exatamente isso, que você descobrisse que Deus não é um juiz severo esperando para condenar suas fraquezas, mas um Pai amoroso que compreende perfeitamente suas limitações humanas. Quando você adormece lutando para permanecer em oração, quando escolhe ajoelhar-se mesmo exausto, quando sussurra Ave Maria, mesmo com os olhos pesados, você está vivendo uma das formas mais puras de fidelidade que existem. A grande revelação de Santa Teresa é que Deus não mede nossa oração pela quantidade de palavras pronunciadas ou pelo tempo que conseguimos ficar despertos.
Ele mede pelo amor que colocamos no esforço, pela sinceridade do coração que o busca, mesmo na fraqueza. A Sua Majestade não lhe importa tanto lo que hacemos como el amor com que lo hacemos, ela ensinou. A Sua Majestade não importa tanto o que fazemos como o amor com que o fazemos. Cada segundo que você luta contra o sono para estar com ele é mais precioso aos seus olhos do que horas de oração mecânica feita por alguém descansado, mas sem amor verdadeiro. Mas Santa Teresa também nos deixa um desafio final: não usar essa misericórdia divina como desculpa para a mediocridade espiritual. Sim, Deus compreende quando adormecemos por fraqueza genuína, mas Ele também espera que cresçamos na vida espiritual, que busquemos maneiras de amá-lo melhor, que não nos contentemos com o mínimo. A verdadeira maturidade espiritual está em encontrar o equilíbrio, nem a culpa excessiva que paralisa, nem a complacência que estagma. É como uma dança delicada entre a aceitação misericordiosa de nossas limitações e o desejo sincero de superá-las por amor a Deus. Agora você sabe, quando adormecer durante a oração não é pecado, mas pode ser oração. Quando é fraqueza compreensível e quando é negligência que precisa ser corrigida. Quando o sono pode ser uma forma de confiança filial em Deus e quando é apenas preguiça disfarçada. Mais importante ainda, você descobriu que Deus ama você não apesar de suas fraquezas, mas também através delas. Santa Teresa, do alto dos céus, sussurra para sua alma: "No te turbes, querido hijo. Dios te ve, te comprende y te ama exactamente como eres. Solo sigue buscándolo, aunque sea imperfectamente. Eso basta para su corazón de padre. Não te perturbes, querido filho. Deus te vê, te compreende e te ama exatamente como és. Apenas continue buscando-o, ainda que imperfeitamente."